Eu sou o bom pastor, vós sois as ovelhas do meu rebanho. O mercenário, que não é o pastor e não é o dono das ovelhas, abandona as ovelhas, elas se perdem. O pastor, ao contrário, dá a vida por elas e conhece cada uma de suas ovelhas. A parábola, ela tem diversos personagens, alguns até que escapam à nossa percepção. E eu gostaria, na nossa reflexão de hoje, de olhar para a parábola sob a ótica de cada um desses personagens, isolando os personagens que eu percebo na parábola e o sentido de cada um desses personagens aplicando a nossa caminhada de fé. O primeiro personagem que eu quero chamar a atenção é o dono das ovelhas. Jesus se apresenta como bom pastor, mas ele diz que o pastor não é o dono das ovelhas. Veja só, ele, Jesus, supremo e bom pastor, talvez pudesse reclamar para si, sim, uma certa posse da ovelha, mas ele não faz isso. Jesus entende que, como pastor, ele não é o dono. Ele tem talvez uma função de gestão, de administração, de cuidado, mas ele não é o dono das ovelhas. A ótica deste primeiro personagem tem a nos dizer uma coisa muito interessante. Nós, ao contrário do que pensamos, não somos donos de nada nesta vida. A gente costuma usar, sim, a primeira pessoa do singular possessivo com certa frequência. Minha casa, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu carro, meu celular, minha namorada, meu namorado, minha vida, meu corpo. Usa equivocadamente. Está contigo, mas não é seu. Os filhos vão embora, não vão? O corpo envelhece e depois vai embora também. E se você pensar com carinho, tudo passa e nada é seu. Está contigo. A apresentação da parte de Jesus, do dono das ovelhas, separada, distinguida devidamente do pastor, nos ensina que nós não somos donos de nada. Eu não lembro, na minha vida, de ter ido a um sepultamento que tivesse roupas do falecido, da falecida, e os filhos e tal, de modo a tudo ser sepultado junto. Não lembro de nenhum sepultamento que eu tenha acompanhado com essa característica. O que significa que nós não somos donos, mas somos administradores. E a condição de administradores, a meu ver, nos responsabiliza mais do que a condição de donos. Eu aprendi do meu pai, ele dizia isso, preferencialmente, não peça nada emprestado a ninguém. Se você não tem opção e tem que pedir emprestado, redobre o cuidado sobre a coisa emprestada, porque não é sua. Então, aquilo que não é nosso exige de nossa parte cuidado dobrado, porque não é nosso. Em nada na nossa vida cabe o discurso do tipo, é meu, eu faço o que eu quero. Porque nada é nosso. Está conosco. E nós somos administradores e não os donos. Penso que esse seja o primeiro ponto. A ótica apresentada na parábola de um dono, que não é o pastor,
O dono das ovelhas é um e o pastor é outro. A segunda personagem que eu gostaria... Tem mais consequências, hein, desse primeiro. Vou ficar por aqui para a gente não se estender muito. A segunda personagem que eu quero chamar a nossa atenção é o pastor daquele determinado grupo de ovelhas que a ele pertencem. Ou seja, os pastores que são daquele redil. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. E ao apresentar a figura do bom pastor, Jesus faz questão de apresentar duas características do bom pastor. Características que talvez nos ajudem a entender como se colocar, como administrar, como fazer a gestão das coisas que o dono das ovelhas nos confiou para administrar, das quais a gente acha, às vezes, equivocadamente, que seja o dono, mas somos administradores. Primeira coisa dita por Jesus: o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem também a voz, sugere Jesus, conhecem o seu pastor. Jesus amplia dizendo como eu e o Pai, né? Como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. É uma coisa, né? A ovelha deve, por dever de ofício, por obrigação, conhecer. Este conhecer bíblico sugere intimidade, comunhão, não simplesmente coabitação, não simplesmente a noção de ter alguma responsabilidade, mas nenhum envolvimento, nenhuma proximidade, mas sugere um amor que brota da comunhão. Às vezes, no domingo, hoje de manhã até fiz uma brincadeira, que hoje de manhã, para a hora do almoço, eu tinha um convite na casa do Álcio. Ele fez um churrasquinho lá e me chamou, né? Eu falei de manhã, na missa da manhã. Aí eu falei um exemplo. Às vezes a gente é convidado, padre, para fazer visita a uma família, né? Para um cafezinho, para um almoço, para uma, né? E aí a gente vai lá. Aí de manhã eu fiz a brincadeira dizendo que ia no almoço. E no final da missa eu falei assim: quem quiser comer um churrasco hoje, faça o churrasco em casa. O pessoal ficou achando que eu vou dizer, vai lá no almoço, né? Eu falei, faça o churrasco em casa, brincando. Mas o churrasquinho dele não apareceu, não achei que fosse aparecer. Mas voltando, quando a gente vai nesses momentos, às vezes acontecem umas saias justas. É muito comum, tanto que eu tenho até recuado nas perguntas que eu costumava fazer. Porque a gente chega a casa, né? Aí quando a gente chega, às vezes tem 2, 3 filhos, né? E aí vem um filho e a gente pergunta, às vezes assim, perguntava, eu não pergunto mais, perguntava ao pai, quantos anos tem esse teu filho? Aí a mãe sempre sabe, mas o pai às vezes vira para a mãe 11, 12, ou 12, 13. E tem uma pergunta que é aquele tiro de misericórdia, que é quando você olha no olho do cara e diz assim, qual é a série que ele está na escola? Deixa o cara com as pernas quebradas. Não posso generalizar, hein? Tem uma rapaziada que conhece, que acompanha e que sabe. Mas às vezes vira para a esposa, sexto, sétimo e tal. Às vezes usa até aquela nomenclatura antiga, quinta série, sexta série, o que mostra a distância do camarada do processo, né? Que mudou, é quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, não. O que está sugerido aqui é que a condição de pastor, e eu não falo apenas da relação pai-filho, mas tantas outras relações marcam pastor e ovelha, marca essa relação de cuidado, supõe que a gente participe mais, esteja mais unido a, em comunhão com. É o que está sugerido nesse primeiro ofício sugerido da parte de Jesus, o pastor.
O pastor conhece as suas ovelhas. Ao contrário, às vezes a gente também observa os pais. Eu não quero mostrar lá em casa como exemplo, não. Mas eu lembro que lá em casa, às vezes, não se falava nada. Minha mãe fazia assim, ó. E a gente já entendia, parece que corria uma espécie de... Não tem legenda de filme que roda no pezinho ali? Não faça isso, não faça aquilo. Um exemplo muito característico era quando nós recebíamos visita em casa. Geralmente minha mãe fazia assim um cachorro quente de forno, que era uma coisa excepcional, pizza de sardinha, sabe como era aqueles tempos, tempos difíceis. E aí vinha a visita, minha mãe cortava aquilo, colocava ali na mesa da sala, nós sentados, aquele cheiro subindo e a gente doido para avançar ao rancho, né? Avançar. Aí a gente a conversa, e se a gente ousasse partir para o segundo quadradinho, ela fazia. E a gente recuava do segundo quadradinho, ficava ali, doido para a visita ir embora. Quando a visita ia, minha mãe ia levar a visita no portão, quando ela voltava do portão não tinha mais nada. Se a visita mudasse de ideia e dissesse, vou ficar um pouquinho mais, minha mãe estava quebrada. Porque eu não tinha mais nada para oferecer, porque aí a turma ia com tudo, né? Com força. Eu estou dando exemplos assim até bem engraçados, mas para a gente entender o que está sugerido por Jesus. Está sob o nosso cuidado, é ovelha do nosso rebanho, então a gente precisa participar, ter comunhão, estar perto, e não usar aqueles argumentos que às vezes a gente observa, nossa, que decepção, eu não podia esperar isso desse filho, ou não podia esperar isso desta pessoa. Um pouquinho de atenção, só um pouquinho de comunhão, já te faria perceber muitos sinais dados pela pessoa, pela situação, pela circunstância, para que você, né, pudesse talvez como pastor chegar e colocar no ombro, como sugere a imagem do bom pastor que tem aquela ovelhinha aqui no ombro. Segunda coisa sugerida por Jesus do ofício do pastor é, além de conhecer as ovelhas e as ovelhas conhecerem a ele, o bom pastor, está disposto a dar a vida por elas. Fazer justiça, que geralmente na relação pai e filho, essa disposição está sempre presente, né? A gente se dispõe a deixar de comer para que coma, a deixar de estudar para que ele estude, a deixar de aproveitar umas oportunidades vida fora para que eles vivam, a deixar de... Existe essa disposição. Só que outras relações, a gente esquece que elas têm essa condição de pastor-ovelha, como, por exemplo, esposo e esposa, como, por exemplo, as relações, às vezes, de vinculação, de irmãos, de amigos, de companheiros, às vezes, no trabalho, que sempre nos buscam para um conselho, para uma ajuda, para um socorro, enfim. A relação de pastor-ovelha é mais ampla do que a que a gente geralmente enxerga. A gente pensa sempre assim, pais e filhos, muito nesses termos, mas esquece que ela é um pouco mais ampla, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Esta semana eu conversava com uma mãe, disse, o filho dela tem asma e tem bronquite, bem grave. Já é adulto, tem 20 e poucos anos, mas quando era pequeno teve um broncoaspirou, teve um problema muito grave e ela não pensou, ela é da área de saúde, mas ela não pensou duas vezes, colocou a boca no nariz do filho e tirou o catarro para que ele pudesse viver, respirar e viver. E ela me disse que não pensaria duas vezes hoje, estando ele já adulto, em fazer de novo a mesma coisa, caso ele precisasse dela para continuar respirando. Não sei se vocês entendem direitinho, né? Vida afora, o pastor, o bom pastor, traz consigo essa disposição de dar a vida por, né?
A gente faz isso quando trabalha a vida fora para sustentar os filhos. Você vai envelhecendo, vai cansando, se desgastando, você está dando a vida. Dando a vida pelo sustento da ovelha, pelo crescimento da ovelha, por tudo que a gente oferece para a vida em abundância da ovelha, daí por diante. Vou dar um salto agora para o outro personagem. Jesus disse que existe o mercenário. Lembram disso? Que não é o pastor. E Jesus também sinaliza para o comportamento do mercenário. Jesus diz assim: o mercenário, que não é o pastor, abandona a ovelha na hora do perigo, deixando a ovelha vulnerável, completamente exposta ao perigo. O mercenário nenhum compromisso com a integridade, com a salvação da ovelha, mas ele está ali se servindo dela e não servindo a ela. Então ele está ali servindo-se de, mais do que servindo a ovelha. Tem ainda uma outra ótica ali, outro personagem, que Jesus adianta, diz assim: tem ainda algumas ovelhas que não pertencem a este redil. Jesus sugere, já na percepção dele, talvez ali para a nossa percepção, a necessária ampliação do conceito de ovelha. Quem é nossa ovelha? A gente tem imediatamente resposta a essa pergunta: os filhos. Talvez a mãe, se já avançou em idade, a gente já trocou de papéis, porque na vida tem esse momento do salto da inversão, né? A gente começa dos pais ovelha e termina dos pais pastores. Então a gente faz esse giro, faz esse salto, mas a gente, para além dessa relação mais imediata, que para a gente é claro um compromisso do tipo pastor-ovelhas, Jesus amplia isso a mais aspectos e dimensões de nossa vida. Por exemplo, aquele amigo do trabalho, ou aquele amigo da escola, da universidade, que de vez em quando me chama para um papo, quer dividir alguma coisa ou alguma dificuldade, me pede ajuda para que pelo menos eu escute, porque ele não tem ninguém que o escute com a paciência, com a prontidão, mesmo que não aconselhe, mas depois também aconselhando, aquele amigo faz parte das ovelhas que não são do meu redil imediato, mas que passaram a fazer, seja para ele ou para ela, eu sou o bom pastor. E aí pode ter certeza que vida fora tem muita gente, amigos, familiares, funcionários, às vezes alguém até que hierarquicamente está acima, mas nos procura nesse sentido. E às vezes até circunstancialmente a gente está na vida de alguém pastor. Às vezes a gente senta no ônibus, no BRT não dá mais que ninguém senta, né? Vai em pé quase cuspido, mas antigamente, quando se sentava no ônibus, já todo mundo sentadinho, ou tal, no trem, em outros lugares, e aí começa assim, que a pessoa que está do nosso lado, que calor, você já sabe que aquela pessoa precisa de um ouvido, assuntando. E quando a gente dá o ouvido, a pessoa usa o ouvido, positivamente falando. Fala, conversa, divide. E no fim das contas, a gente vai descer ou a pessoa desce. Talvez a gente não encontre mais, mas ocasionalmente ou circunstancialmente, você foi chamado a, por um momento, meia hora, 15, 20 minutos, uma hora e pouca, ter aquela ovelha como alvo do seu cuidado e como parte do seu redil.
Eu lembro que uma vez, vou falar um exemplo lá de casa também. Eu lembro que uma vez eu morava em Aracaju, minha mãe não andava de avião de jeito nenhum. Eu falei, olha, se quer me visitar, entra no avião. Aí foi assim que a gente convenceu, de maneira muito jeitosa, minha mãe a passar a andar de avião. E ela foi a Aracaju, sozinha. Embarcou aqui e eu aguardei lá. Quando ela chegou, ela estava de braço dado com uma senhora numa maior conversa. E eu falei assim, mãe, trouxe uma amiga, conseguiu, que bom, uma companhia. Não, conheci no aeroporto. E no caminho, no carro, ela foi me dizendo, contando, que ela tem tantos filhos, eu sei dos teus problemas, tais situações, tal, veio aqui para resolver isso, veio aqui para ver aquilo, veio aqui para não ser aquilo, sei que. E eu não falei nada, fiquei na minha, mas eu percebi que naquela viagem, a condição de pastoreio de quem emprestou o ouvido, que foi a da minha mãe, porque a senhora, pelo jeito, falou muito mais do que ela, também foi uma condição de ovelha para ela, porque ela esqueceu do medo do avião, interessada na partilha que a amiga daquele momento começou a fazer tal, e eu perguntei, e aí, mãe, a viagem? Foi tranquila. Ela me disse, duvido. Um voo Rio-Aracaju que não sacuda nunca, duvido. Muito difícil. Vocês se entendem direitinho, né? Há também uma bênção, enquanto pastores, parece que a gente só oferece e nada recebe, nada disso. Enquanto oferece, a gente recebe muito. Porque está claro na parábola que o bom pastor quer ser nosso pastor, cuidar de nós e, em cuidando de nós, cuidar através do nosso cuidado. E essa dimensão está sempre muito presente. Quanto maior a disposição em se fazer canal de cuidado, veículo de cuidado, ou seja, a minha de cuidar, maior também é a disposição da parte do nosso Deus de cuidar da gente, oferecer cuidado. Quem está disposto a cuidar precisa estar bem para oferecer cuidado. E está bem e oferece cuidado recebendo cuidado. É essa lógica que São Francisco entendeu e formulou lá no É Dando que se recebe. Sugiro a todos, então, que esta quarta semana da Páscoa seja para nós uma semana da experiência da ressurreição como cuidado. Cuidar é ressuscitar e oferecer ressurreição. Uma quarta semana da Páscoa abençoada para todos. Vamos ficar de pé e profetizar.